sobre as sutilezas de Satanás para atrapalhar a caminhada da igreja. O prazer de Deus é facilitar a nossa caminhada, amém? E o prazer de Satanás? Atrapalhar. Então, só que o Satanás, irmãos, tem irmão que não pôs isso na cabeça ainda. O diabo nunca vai apresentar você como o diabo. Diz, olha, eu sou o diabão. Aliás, o diabo não é nem como o povo desenha, vermelho, com chifre, com rabo, com tridente na mão. O diabo não é isso. Essa imagem foi criada. Essa imagem foi criada na Idade Média para escravizar as pessoas. Como é que Paulo diz que o diabo vem? Como que ele vem? Ele vem com sapato de algodão, que é para você não perceber que ele está entre nós. Para você não perceber que ele já está arrebentando com sua vida. Então ele vem com um sapatinho. Ele vem sutilmente, como é o tema da lição aqui. Tá certo, meus irmãos? Então, lição 1, 3 de julho. As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. O texto áureo está lá em 1 Timóteo. Hoje não tem projeção, porque não deu tempo de eu fazer. O texto áureo está em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, presta atenção na expressão últimos tempos. Fica com ela guardadinha aí. Minha pergunta é, irmãos, nós aqui já estamos nos últimos tempos? Sim ou não? Como é que vocês sabem que está nos últimos tempos? Joel diz por que nós estamos nos últimos tempos. Joel não precisa abrir não, fica aí onde você está. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão. E também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Vamos ver, irmãos? Vamos ver. Atos, capítulo 1, capítulo 2, na verdade. Pedro vai falar sobre esse texto de Joel. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Atos, capítulo 2. Está aqui, já achei. Atos capítulo 2, versículo 17. Presta atenção, que nós não vamos entrar nos últimos dias. O que está escrito aqui, Paulo dizendo aqui em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Atos capítulo 2, irmãos, olha a partir do versículo 16. Pedro vai repetir o que Joel diz lá em Joel 2:28. Olha a repetição de Pedro. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha, e nos últimos dias, que Joel falou lá, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Presta atenção que Joel diz e Pedro repete. Ele derramará do espírito sobre servos. Naquele período, não era todo mundo que tinha o Espírito de Deus, eram pessoas específicas. Mas agora ele diz que ele vai derramar sobre todos, inclusive sobre os escravos. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Essa é a última parte. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor,
os últimos dias serão dificultosos. O que marca os últimos dias? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já estamos nos últimos dias. Nós não vamos entrar, nós já estamos. Aos desavisados, estão achando que ainda vamos entrar. Mas os avisados já sabem que nós estamos nos últimos dias agora, porque Cristo veio e o Espírito foi derramado sobre nós. Textual. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o que acontecerão? Aí, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. É o que mais nós estamos vendo nos últimos dias. Negros se apostatando, abandonando a fé verdadeira. Presta atenção no que está acontecendo agora. Dando ouvido a espírito de quê? A espíritos enganadores, a espírito de demônios. Irmão, olha, irmão, quando eu digo a vocês, tenham cuidado com o que vocês olham na internet, tenham cuidado. Porque o diabo não vai vir dizer, eu sou o diabo que estou falando na boca desse homem aqui. Não. O diabo vai vir sutilmente, usando homens que supostamente parecem. Quem conhece Denorex aqui? Quem lembra? Eu nem sei se existe ainda, né? Acho que nem existe mais, né? Denorex. Era shampoo, né? Acho que era um shampoo. É uma marca que era igual a Bularex, que é a original. Então, é o Denorex que parece, mas não é. Então tá cheio de Denorex. Marca de louça, que era tipo. Pronto, então tá cheio de Denorex no nosso meio. A original é Duralex. Pronto, aí tem o Denorex, que parece, mas não é. Mas eles saíram da onde? Do nosso meio. Então, cuidado, porque o que opera neles são espíritos enganadores e a doutrina de demônio, meus irmãos. Você acha que o diabo vai chegar para você? Essa aqui é a doutrina minha, viu? É uma doutrina do diabo. Eu acho que não, meus irmãos. Ele vai sutilmente, como diz Paulo, nos últimos dias, diluir a verdade na mentira. A mentira vai ter cara de verdade, e para aqueles que estão avisados, vai detectar que aquela verdade é uma mentira. Então, cuidado. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por quem? Dadas por Deus. Meus irmãos, o que Paulo diz? Qual é a vestimenta que nós temos que usar para batalharmos contra esses ataques? Qual é, meus irmãos? Fale. Nos revestir de toda a armadura de Deus, para a gente poder suportar os ataques de Satanás. Vamos lá. Textual, a leitura bíblica em classe está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5. Quem não tem a revistinha, abra 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vamos explicar isso aqui. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Veja que os homens nos últimos dias, aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus disse que é bom, o homem está dizendo que é ruim. O casamento, o homem está dizendo que é ruim. O comer, o homem está dizendo que é ruim. Então, querido, nós estamos já nos últimos dias agora. A apostasia, ela está se alastrando no nosso meio violentamente. Irmão, o que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos fazer nesse tempo? O que nós não podemos fazer nesse tempo? Não, minha gente boa.
Paulo diz que nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Esse é um ataque sutil de Satanás, irmãos. Esse é um ataque sutil. Quando nós nos embaraçamos com as coisas desta vida, o que vai acontecer? Nós vamos nos fortalecer na fé? Nós vamos ficar fortes espiritualmente? Não. A tendência é apostatar da fé. Deixar de acreditar no Deus vivo para acreditar num Deus morto, num Deus que nada pode fazer. Então Paulo diz: não se embarace com as coisas desta vida, porque quem se embaraçar com as coisas desta vida, meus irmãos, o bonde vai passar e você não vai ver ele passar, e quando quiser pegar já não dá mais tempo de pegar. Amém, meus irmãos? A vida tem que ser vivida? Tem que ser vivida. Mas qual que é o nosso objetivo primeiro na vida? Qual é, meus irmãos? Nosso objetivo primeiro é buscar a Deus. Por quê? Porque você tem uma alma aí dentro, e você tem uma alma que quer voltar para o lugar da onde saiu. Nós não saímos dessa terra desgraçada. Nós não fomos criados nessa configuração miserável que vivemos aqui. Nós somos criados em uma configuração de paz, prazer, alegria e felicidade. Tudo que nós não encontramos nessa vida aqui. Ah, mas a gente encontra felicidade. Eu queria saber quando. Você nessa terra, falando filosoficamente, nessa terra você só acha momentos de alegria e mais nada. Amém, amém? Hoje você está alegre, e amanhã? Alegria efêmera. Amanhã você pode estar triste, velho. Amanhã você pode estar infeliz. Então, alegria nessa terra plena nós não vamos achar. Nós vamos achar onde? Só em Deus, e quando estivermos na glória. Por isso que servimos a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque se Ele não quiser fazer nada por mim, meu irmão, Ele não vai fazer nada por mim. E o que eu vou fazer com isso aí? Se Ele não quiser fazer nada por mim, o que eu vou fazer com isso aí? Eu vou murmurar? Eu vou achar que Ele não é um Deus poderoso? Não, eu vou continuar agradecendo, porque Ele é algo maior do que o fazedor de milagres, o fazedor de coisas. Ele é o quê? Ele é o redentor da nossa alma. Quando eu fechar meu olho, minha alma sobe. Aí eu tenho plena certeza. Então, não se deixe embaraçar com as coisas dessa vida. Lá na introdução, diz assim: nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Irmão, ele fala de diversas maneiras aqui de ataque, mas o diabo só tem uma estratégia para fazer o crente e o ser humano cair no pecado e fazer o crente apostatar da fé. Qual é a estratégia? Já passei aqui uma vez. Primeira coisa que ele faz para te embaraçar com as coisas dessa vida é chamar sua atenção. Chamou sua atenção. Ah, eu preciso disso aqui. Eu tenho que lutar por isso aqui. Eu tenho que lutar por isso aqui, com isso, Deus, porque eu preciso conquistar isso aqui. Chamou sua atenção. Segundo, chamou a atenção? Chamou. Depois ele vai fazer o quê? Criar um desejo. Ele não vai só chamar a atenção, ele vai criar um desejo. Ah, eu quero aquilo ali, e eu vou lutar por aquilo ali. Pronto, ele chamou a atenção, ele criou o desejo. Terceiro, irmão, entre o chamar a atenção e criar o desejo, entre a terceira ação, nós temos aquilo que nós chamamos de limite do homem. Aqui, ele pode até chamar sua atenção, ele pode até criar desejo, mas no limite do homem, você pode fazer três coisas. Primeiro, expulsar, fugir, e qual que é a terceira? Expulsar, fugir e resistir. Três coisas. Expulsar. Qual que é a segunda? Fugir, expulsar em nome de Jesus, fugir da aparência do mal. Terceiro, resistir. Aqui você está no... Ele pode chamar sua atenção, ele pode criar o interesse.
Mas você pode fazer essas 3 coisas para ele não pedir a terceira, porque na terceira você vai fazer. Qual que é a terceira? A terceira, ele pede a ação, você vai e faz. Aí o que acontece? Você se embaraça com as coisas dessa vida e se perde nessa vida e depois não tem mais força para fazer mais nada para Deus. Amém, meus irmãos? Então, ele diz aqui, o autor, que nós temos que ficar atentos aos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre fez o quê? Sempre se opôs à sua igreja. Quando eu digo aos irmãos que às vezes tem irmãos que viram o diabo, não quero dizer que você virou o diabo em si. A palavra diabo significa oposição, ou aquele que coloca obstáculo. Irmão, um crente que coloca obstáculo para servir a Deus, ele está agindo como um diabo na sua própria vida. Irmão, o diabo nem precisa lhe ajudar. Você não se torna o seu próprio diabo, porque você coloca um obstáculo, você faz uma oposição para não servir a Deus. O que você é para você? Diga! Um diabo. Ué, você se tornou um opositor para você mesmo. Então, o diabo ele vem colocando oposição à igreja, desde que igreja é igreja. E você, como crente em Cristo, vem colocando oposição na sua própria vida para não servir a Deus. Então o que tu é? Tu virou o seu próprio diabo. Não precisa nem do diabo de lá, só o diabo de cá dá conta de lhe atrapalhar. Amém, meus irmãos? Amém. É evangelho puro e simples. Tem hora que o diabo fala, eu fico pensando assim, sabe que o diabo para, senta, e rapaz, eu acho que eu vou largar os crentes. Eles não dão espaço para mim mais. Eles estão se tornando o diabo na vida deles. O que eu vou fazer? Aqui eu não tenho mais campo de trabalho, porque eles mesmos se transformam no seu próprio diabo. Eles estão tirando meu emprego. Porque, irmãos, não pense que o diabo trabalha na sua vida. Quando é que o diabo trabalha na sua vida? O diabo só trabalha na sua vida quando o diabo chamado eu dá espaço para o diabo de lá entrar no diabo de cá. Amém? Quando você dá as entradas, as brechas, aí ele começa, é aquilo que o povo fala, e você dá legalidade para ele trabalhar. Mas se você não der legalidade para ele trabalhar, ele fica rondando, achando, procurando, e não vai achar nenhuma brecha. Ele não consegue entrar. Aí o diabo de cá vê-se o diabo de lá. Amém? Aí o crente consegue impedir que o adversário coloque oposição em sua vida para servir, porque é isso que o diabo está fazendo hoje, colocando obstáculo, oposição, para que o povo não sirva a Deus. Amém, meus irmãos? Não deu uma brecha, né? Olha onde nós estamos. Por que nós estamos aqui? Porque demos uma brechinha mínima, foi o suficiente para ele fazer o estrago que nós estamos vendo aí. Tópico 1, a igreja sob ataque. Olha lá, sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição é sistemática, ou seja, ela não cessa. Desde que igreja é igreja, o diabo vem sistematicamente atacando a igreja de todas as formas e de todas as maneiras. A verdade cristã cresceram nas últimas décadas em escala exponencial ou em escala gigantesca. 100 anos passados, as perseguições, conflitos bélicos eram os instrumentos. Veja bem, irmãos, antigamente o diabo trabalhava de forma diferente. Para a igreja primitiva, ele atacava com o império. Quando nós chegamos na Idade Média, a própria igreja se tornou a perseguidora. Ou seja, o diabo começou a usar a própria igreja para perseguir os verdadeiros crentes. Então o ataque era esse. E hoje? O diabo, irmãos, ele é inteligente. Ele sabe quando uma estratégia está dando certo e quando não está dando certo.
Quando ele percebe que uma estratégia não está dando certo, ele muda rapidamente, porque ele sabe que ali já não tem mais como ele trabalhar daquele jeito. Então ele muda. Por isso que o autor da revistinha aqui, que eu esqueci até de citar o nome do irmão, que é o comentador aqui da revistinha, como é que é o nome do camarada aí? Não vê o nome do cara, do irmão aí? José Gonçalves. José Gonçalves. Por que ele coloca sutileza? Porque hoje ele não está mais atacando abertamente, irmãos. Ele não está atacando abertamente. Como é que nós conseguimos perceber o ataque de Satanás, mesmo sendo de forma sutil? Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam em Cristo Jesus, aqueles que andam no Espírito, conseguem perceber a sutileza do ataque. Mas e aqueles que não andam? Não conseguem perceber, não conseguem enxergar. Mas aquele que está em Cristo, que tem a mente de Cristo, ele consegue perceber a sutileza do ataque. Diz: olha, ele está vindo por aqui com essa farofa aí, com essa conversinha mole aí. Então, fiquemos atentos. Então, por isso que o autor diz: a sutileza. O ataque hoje é de outra esfera, é de outra ordem, é de outra maneira. Não é mais como ele fazia na igreja primitiva, não é mais como ele fazia na Idade Média, não é mais como ele fazia com as guerras. Para a igreja, a sutileza hoje é outra. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. É aqui o ataque, irmãos. O ataque dele é aqui. Estou lá na última parte do item 1. Eles ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos. Normalização. Tudo é normal. Tudo é normal. Não vim para a igreja? Normal. Aliás, a gente não precisa de igreja? Normal. Eu não vim no culto? Irmão, é normal. Fica tranquilo, isso é normal. O mais normal do mundo é o crente não vir para o culto. É normal isso, irmãos? Mas ele vem para o ataque, normalizando aquilo que não é normal. Orar, já viu os filhos do diabo? A gente fala de oração, os filhos do diabo. Para que orar tanto? Orar pouco? Normal. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, irmão. A gente tem muita coisa para fazer na vida do que ficar perdendo tempo com o negócio de estudar a Bíblia. Normal. Normalização das coisas fundamentais da fé cristã. É aqui o ataque, irmãos. Tornando aquilo que não é normal como se fosse algo normal na nossa vida. Pastor, Oi. teve dia em que eu não vim para a igreja, fiquei em casa, e depois eu pensei: se eu tivesse ido na igreja, tal coisa não aconteceria. Queridos, não tenhamos aquilo que é fundamental na nossa vida por normal. Não tenhamos aquilo que é fundamental na nossa vida por normal. Porque se eu começar a achar que vir na casa de Deus é coisa normal, eu estou com um problema. Se eu começar a achar que orar mais já não é tão necessário, é normal orar mais ou menos, eu estou com um problema. Se eu começar a achar que estudar, ler a palavra de Deus é perder tempo, eu estou com um problema. O crente tem que gostar dessas coisas, amém ou não amém? Amém. O crente tem que gostar de vir à casa de Deus. Irmão, se isso aqui não fosse necessário, então por que ele deixou? Para que foi instituído então? Se isso não fosse necessário, se orar não fosse necessário, então por que ele instituiu? Se não fosse necessário estudar a Bíblia, por que ele instituiu? E ele ordena que estudemos dia e noite a palavra de Deus. Então a sutileza dele está aí, em normalizar essas coisas que não é normal na vida de um crente. O normal é o crente gostar e amar de fazer tudo isso. Por quê? Porque ele está fazendo não para ele, não para o homem, mas ele está fazendo para quê? Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a normalização de coisas que não são normais. Segundo ponto, o alerta para o povo de Deus.
Um fato de fácil observação na Escritura é que Deus sempre manteve seu povo sobre alerta. Deus sempre avisando, Deus sempre alertando o seu povo contra os ataques iminentes de Satanás, para não derrotar a sua igreja, para não colocar a sua igreja prostrada. A igreja não foi criada para ficar prostrada, irmãos. Irmão, quem está prostrado diante dos seus problemas, está com problema. Quem está prostrado diante das suas tristezas, das suas angústias, está com problema. Quem já ficou frustrado com Deus aqui em algum momento da vida? Diga, irmão, diga. Você já conheceu o crente frustrado? Por que o crente fica frustrado com Deus? Quem sabe me dizer? Isso é outro ataque sutil de Satanás, tá, irmão? Se frustrar com o seu Criador. Os nossos desejos não realizados. Pronto. Quando o meu desejo, quando minha vontade não é realizada, o que eu faço? Eu fico frustrado com Deus. Pastor, então nesse sentido a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, nós temos que, a Bíblia diz que nós temos que ser praticantes, não é? Todo ensinamento. Então assim, o que hoje eu vejo muitas pessoas vai para a igreja não porque é gratificante adorar a Deus. Eu vou à igreja buscar o fazedor. Lá tem um milagre, um fazedor de milagre para mim. Se eu não for para a oração lá, eu tenho que ir lá porque lá a irmã Joana está pregando lá e ela vai sacudir o fogo do céu. Então as pessoas não estão indo por aquilo que Jesus já fez, mas eles estão esperando muito mais. Eles querem, além do sacrifício que Jesus já fez, querem mais coisas. E assim, ele não é obrigado a dar, ele dá serviço. Não. A gente vem aqui pelo simples prazer de vir. Deveria ser. Pelo simples prazer de vir à casa de Deus. Para cultuar, para adorar, para bendizer, para glorificar o seu santo nome. Independente se ele vai fazer alguma coisa ou não. O prazer só de estar aqui. Se ele vai resolver meu problema ou não, é outra história. Se ele vai operar ou não, é outra história. Mas o meu prazer é de pisar aqui e dizer, graças a Deus eu cheguei na casa do Senhor. Mas até isso o diabo sutilmente tem tirado de muita gente. Esse simples prazer de vir à casa do Pai. Irmão, não diga para mim que um crente que decide vir para a igreja, ele mantém a sua comunhão, porque, irmão, isso é conversa enfiada. Isso é balela de Satanás. Um crente que não busca comunhão na sua comunidade, ele já está dizendo que ele perdeu a comunhão dele com Deus há muito tempo. Porque você não vem na casa do pastor Luiz não, você vem na casa do Pai para ter comunhão com o Pai. Então, se você perde esse prazer, você está perdendo a comunhão com o seu Criador. Mas só que o diabo é tão sem vergonha que sutilmente ele faz você sentir a sensação que não. Que Deus está ali com você. Não, Deus está ali realmente, exortando e alertando. Levanta do monturo. Sai do monturo. Vai para minha presença. Mas sutilmente ele vai colocando, vai tirando o foco das pessoas muito rapidamente. Então Deus está sempre alertando. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Você já viu Deus fazer alguma coisa sem avisar? Tudo que Deus vai fazer, Deus avisa. Olha o que o autor coloca aí. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências, então Deus estava sempre alertando o seu povo contra o perigo iminente. Vamos ler só um texto. Abra lá em Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 7. Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 7. Quem achou, leia. Veja, antes de Deus realizar a promessa, fazer algo na vida de José,
Deus já estava dizendo para José: José, você vai ser maior na nossa terra. José, sua mãe, seu pai, seus irmãos vão se prostrar diante de você. Ele já estava alertando antes de acontecer. Então, antes de acontecer qualquer ataque de Satanás, Deus também alerta a sua igreja, como Ele sempre fez no passado. Olha o que diz aí o autor aí, eu já vou lá, estou pulando aqui, tá, irmãos? Eu não vou ficar lendo tudo, não. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito dava à igreja. O Espírito expressamente diz, foi o que nós lemos hoje, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E o interessante é que, se você continuar o texto, ele vai dar a descrição desse tipo de homens que estão no nosso meio hoje. Então Deus já está nos alertando. Diga-nos. Pastor, lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e seus profetas. Tá? Então ele não fará coisa alguma. Então ele já está avisando: olha, cuidado, fique alerta, porque Satanás está feito cobra, se rastejando entre vocês para enganar, para iludir, para arrastar para junto dele. Então Deus tem sempre nos alertado, sempre avisado contra os ataques de Satanás. O advérbio grego aí está na revistinha de vocês aí. Eu não sei para que os caras colocam isso aqui. Isso aqui é uma perda de tempo, mas tudo bem. Eu vou, como está aqui, eu vou explicar para vocês. O advérbio grego, retos, traduzido como expressamente, possui sentido de claramente, sem demora. É isso? Onde que eu estou aqui? Aqui. Expressamente, possui sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido o seu povo os perigos que o cercam. Então ele está dizendo: ó, fica atento. Eu já estou alertando para não deixar nenhum tipo de dúvida, nenhuma penumbra, nenhuma sombra. Fique atento contra os ataques de Satanás contra a sua bendita igreja. Fique alerta. Então ele vai nos alertando antes das coisas acontecerem. Nada acontece na minha vida, na sua vida, que ele não tenha nos avisado antes. E não é por sonhos e revelações, não. Está na Bíblia, irmão. Só lê a Bíblia. Só lê a Bíblia. Só lê a Bíblia que você vai ver que tudo que acontece ele já está avisando antes. Ele já está alertando antes, para nos manter alerta e pronto para esse ataque. Terceiro ponto: a igreja na reta final. É o que nós estamos, na reta final, últimos dias. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Então está aqui o que nós estamos vendo acontecer hoje: os ataques de Satanás, pessoas apostatando da fé, pessoas abandonando a fé, pessoas fraquejando na fé. Já está descrito. Por quais motivos? Porque se deixaram arrastar, se deixaram embaraçar com as coisas desta vida. Quem embaraçado fica, irmão, segura burro lá no pé do monte. Quem se embaraça com essa vida, o bonde passa e não vê o bonde passar. Quem se embaraça com essa vida não vê Deus mais trabalhando, nem na própria vida e nem na vida da igreja. Já começou com o crente embaraçado? O crente embaraçado, ele fala assim: ó, irmão, eu não sei nem para que eu vou na igreja. Eu não vejo nada. Eu não vejo Deus fazendo nada. Na minha vida eu não vejo Deus fazendo nada. Na vida da igreja. Porque o crente já está embaraçado, irmão. O crente embaraçado, ele não consegue ver absolutamente nada. Ele não consegue perceber absolutamente nada. Mas Deus, sua infinita misericórdia e bondade, Ele vem nos alertando para que nós não nos embaracemos com as coisas desta vida. Então, por isso que no ponto 3 aqui, além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos dias, ou seja, na reta final da igreja. Jesus está dizendo: ó, essas coisas vão acontecer nos últimos dias, ou na reta final. Vocês vão ver homens se apostatando, homens negando a fé, homens combatendo a fé que outra vez defendia, agora combatem a fé. Não que a gente vê, irmãos. Você vê crente hoje combatendo a fé que ele tinha antigamente. A postura que ele tinha antigamente, hoje ele combate. O fervor que ele tinha antigamente, hoje ele combate.
Por quê? Porque apostatou da fé, abandonou a fé, deixou a fé. Então está avisando, fica atento, essas coisas acontecerão na reta final da igreja. Vamos ler um texto aí? Acho que a gente já leu, Atos capítulo 2, versículo 17, já leu, bora para frente. Lá no finzinho aí do tópico 1 aí, ó. Não, aqui tem uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver aqui. Sim. Aqui, o apóstolo Paulo, ele descreve como serão os homens nesses últimos dias. Está lá em 2 Timóteo. Vamos ler esse texto, irmão? Vamos ler, eu tenho tempo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7. Ele diz: como é que serão esses homens aqui? 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? É esse tempo aqui, tá? Os últimos dias é esse aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Ele vai dar a descrição agora do tipo de homens que nós encontraríamos nos últimos tempos. Homens amantes de si mesmos. Homens que querem bajulação. Homens que estão pecando, caindo em pecado, e que estão tendo seus pecados por algo normal, irmãos. Homens que estão fazendo, quando eu digo homem, eu estou falando mulher, fazendo miséria, porque são amantes de si mesmos, e quando erram, acham que a igreja que tem que pedir desculpa para ele. Os amantes de si mesmos, eles não reconhecem os seus erros, os seus pecados. E quando ele é descoberto, ele tenta se justificar de todo jeito, e ainda coloca sobre a igreja como que se o que ele fez não é nada, e que a igreja tem que pedir desculpa para ele, não ele pedir desculpa para Deus. Homem amante de si mesmo, avarentos, roubadores. Quantos ladrões nós temos aí no meio da igreja? Roubando a igreja de tudo quanto é jeito, assaltando a igreja de tudo quanto é jeito. Que mais? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Irmão, quanto a questão do afeto nós estamos vendo cada dia que passa se esfriando no meio do povo. Lá no mundo eu já nem digo mais, que lá no mundo isso é normal, mas entre o povo de Deus, homens irreconciliáveis. Homens que por mais que você tente, não tem como você se reconciliar com ele, e nem fazer ele se reconciliar com Deus, porque são homens extremamente arrogantes, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem mais prazer nas coisas que já estão embaraçados mesmo, que a vida já os embaraçou, e acaba tendo mais prazer nos embaraços da vida do que nas coisas de Deus, tendo aparência de piedade. Ele se parece com o crente, mas ele não é. A fala até parece fala de crente, mas a fala é fala de um filho do demônio, que destila o veneno lentamente. Aonde eu parei? Mas negando a eficácia dela. Que eficácia? A eficácia da piedade, irmãos. Ele nega a eficácia da piedade. O que é a eficácia da piedade? Ser servo de Deus e fiel de Deus. Ele diz: isso não presta, isso não vale a pena ser fiel. Então por isso que Paulo diz: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Qual é a eficácia de ser crente fiel? De ser um crente abençoado por Deus em todos os sentidos da vida. Amém, meus irmãos? Crente fiel, ele é um crente abençoado em todos os sentidos da vida, principalmente na alma e materialmente também. Amém? Não tem a aparência de piedade.
Seja fiel. E você vai experimentar a bênção de Deus. Aonde eu parei aí? Desses, o que a gente tem que fazer, meus irmãos? Desse tipo de gente, o que a gente tem que fazer? Por que Paulo disse que tem que se afastar desse tipo de gente? Porque se você andar com ela, você vai se apodrecer junto com ela. Corrigir, por quê? Porque você vai ser alimentado por... Irmão, você quer ver uma coisa do que eu estou falando aqui? Quem assiste o programa do Datena? Se você assiste o programa do Datena, meia hora você fica irado, revoltado junto com ele. Eu fico com ele, porque eu acho ele muito forte. Não, sim, muito bem. Mas, na maioria das vezes, o sentimento que ele consegue causar em você é de ira e revolta. Porque ele está irado, revoltado, e aí você fica assistindo aquele lixo, aí você fica revoltado junto com ele. A mulher fica assim, quando ela está assistindo uma série, meu Deus, mata ele, minha filha. Você está andando com quem? Com quem gosta de matar, então aquela podridão que está lá, passa para cá. Então por isso que Paulo diz, destes afasta-se. Quem? Os piedosos. Os piedosos. Os piedosos, reais, fiéis. Destes afasta-se, porque ele não tem nada para oferecer para você. Os que são fiéis, piedosos, Se afaste desses. É o que Paulo está dizendo. Destes se afaste. Porque deste número são os que se introduziram pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas às várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque não tem como chegar ao conhecimento da verdade andando com esse tipo de gente. Com esse tipo de gente só vai chegar na mentira. Ô pastor, aqui em casa, por isso que eu vou ler, eu estava lendo essa palavra ontem, assim, eu estava lendo livro, né? E aí eu fiquei feliz, porque como a gente tem que prestar atenção, é o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas falsamente se dizem ser, até os jargões bíblicos as pessoas usam, e os cristãos não buscam em Deus o discernimento para saber quem é quem, lógico. Porque eu posso fazer da minha fala, achar que eu estou certa, mas eu não viver o que eu estou falando. É o que eu estou vendo aqui. Hoje esses homens estão introduzindo dentro das nossas casas as pessoas nos enganando. Pela internet, pela televisão, E aí, pelo rádio. Eu falo disso aqui, eu estou falando, uma relação que eu estou falando de política também. Tudo. E eu não estou falando só da política, eu estou falando de tipo de pessoas que se dizem pregar o evangelho, usando a Bíblia, mas você percebe que não tem essência, não tem, igual eu estou falando aqui, eles não têm. É o Denorex. Não tem. É o Denorex. Mas nós temos que ficar como a gente está aprendendo aqui. Como que se ensina essas coisas? Não é com oração pedindo para, Espírito, faz. Não. Esse tipo de discernimento, irmão, ele só vem pela leitura da Bíblia, meus irmãos. Não se engane, não. Quando eu falo as coisas para vocês, eu falo pautado por o que diz a palavra. Esse discernimento, ela vem pela Bíblia. Não adianta você ficar lá orando, nossa, me dê discernimento, que não vai dar coisa nenhuma. Esse tipo de discernimento, ele vem pelo estudo sistemático, sério da Bíblia. Aí você consegue perceber quem é quem nessa gaiola das loucas. Amém, meus irmãos? Eu estava falando sobre isso com uma pessoa, estava conversando sobre isso. Como é importante você ouvir coisas, ver vídeos. Hoje em dia eu gosto de ouvir psicólogos, né? E quando você encaixa algumas coisas dentro da palavra de Deus, ela flui melhor. E aí eu percebendo esse conselho que Paulo está dentro para Timóteo. E também sobre as pessoas que têm muito conhecimento para não viver aquilo que a palavra de Deus manda, mas sobre o próprio entendimento dele, a própria, como Paulo diz, o conhecimento humano, eles te dão coisas, se você não prestar atenção, Você come como verdade. você come como verdade. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela te ensina claramente a sutileza de Satanás. E se o apóstolo Paulo já, aqui está na revistinha de vocês aí, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11,
ele já diz que isso aconteceria. E quando ele fala de últimos dias, ele está falando lá no século I, irmãos. Paulo está falando de últimos dias no século I. Nós estamos no século. Se Paulo lá estava falando de últimos dias no século I, quem dirá agora, no século 21? Será que nós não estamos mais próximos do fim do que Paulo? Porque quando Paulo escreveu isso, e Pedro fala sobre isso, os apóstolos falam sobre isso, para eles o fim já viria no século I, já estamos esperando Jesus voltar no século I. Se eles lá atrás estavam esperando Jesus voltar, quem dirá nós aqui no século 21 temos que estar com a barba de molho, barba, corpo, tudo de molho, porque o fim já está mais perto de nós hoje do que está ontem. Amém, meus irmãos? Então, o que a igreja pode fazer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Já estamos na última volta da corrida e já chegando lá na reta final, que é a glória celeste. Agora, é claro que o ataque de Satanás vai se intensificar, tem se intensificado nesses últimos dias, para fazer muitos corredores desanimar, cansar da caminhada, parar para não chegar na reta final. Amém. Ponto 2, natureza do ataque. Qual é a natureza do ataque? A natureza do ataque é espiritual, irmãos, põe na sua cabeça. A natureza do ataque é espiritual, é na vida espiritual. Se ele lhe pegar aí, meu irmão, acabou para você. Acabou. Se ele lhe pegar na sua vida espiritual, acabou para tu. Porque, irmão, para quem cai, para se levantar, é muito difícil. Amém? Ora a gente dá umas fraquejadas espiritualmente, a gente já tem dificuldade para se recompor. Você imagina se você cair. Se quando a gente está meio fraco, meio desanimado, a gente já tem uma dificuldade para se recompor. Agora você imagina se você cair de vez. Portanto, a natureza do ataque, como diz o autor aqui, é espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência aos espíritos enganadores e demônios. Aonde que esses bichos trabalham? Na vida material? É claro que não. Eles trabalham na sua vida espiritual. E é aí que ele vai lhe atacar. Ele vai lhe atacar na sua alma. Ele vai atacar na sua mente. Quando diz que o ataque é espiritual e o ataque na alma, o que é a alma, meus irmãos? A alma é intelecto, a alma é emoção e a alma é vontade. É aqui que acontece a salvação na vida do crente. E é aqui que o demônio ataca você. Quando ele diz que o ataque é espiritual, ele ataca na mente. Eu acho que, não sei, isso é coisa perdendo meu tempo, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pensar mais na minha vida, porque esse negócio de ficar pensando no evangelho não está dando certo. Atacou na mente? Segundo, vontade. Só um gadinho, segura aí. Atacou na mente? Vontade. Aquela vontade que você tinha de orar, de louvar, de congregar, de trabalhar para Jesus, vai embora. Essa vontade é transmudada. Qual é a sua vontade? Já está embaraçado com as coisas da vida? Eu vou me embaraçar mais ainda. Agora eu vou me enfiar de cabeça. Eu vou me embaraçar de cabeça logo de uma vez. A vontade deixa de existir de vir para a casa de Deus para fazer a sua própria vontade, emoção. Aquele desejo, aquele amor que você tinha por Deus, pela obra, pelo povo de Deus, irmão, isso vai se tornando em uma revolta, vai se tornando em uma ira. Você vai olhando o povo de Deus com nojinho, povo besta, povo atrasado, povo só fica com esse negócio de igreja, bando de tonto. A natureza do ataque é aqui, meus irmãos. É por isso que temos que estar revestidos da armadura de Deus para blindar a nossa alma, para Ele não atacar a nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Pode falar, Zezinho. Explica, pastor, como que a alma está em conexão com o Espírito e com a carne? Você está falando do Espírito de Deus? Você está falando do Espírito de Deus ou a ideia de que o homem é composto de corpo, alma e espírito? Porque a alma ela se opõe
Mas está falando do Espírito de Deus aí, não é isso? Isso. A sua pergunta é o quê? Como que a alma age nos contrapondo ao Espírito de Deus? Ora, muito simples. Quando você perde o ataque, quando você perdeu a batalha, a sua alma só quer as coisas da terra. Está a oposição. O Espírito quer te levar para as coisas de Deus, mas você tem mais propensão para as coisas da terra do que para as coisas de Deus. Como que a gente fortalece nossa alma para ter contato? Aqui, meus irmãos, Job. Não é o irmão Job, não, Job. Como que a gente faz para fortalecer nossa alma? Job. Jejum, oração e Bíblia. Acabou. Quer fortalecer a alma? Jejum, oração e Bíblia. Ou seja, vida com Deus. Quem tem vida com Deus, tem tudo na vida. Quem não tem vida com Deus, não tem nada na vida. É pobre tendo tudo, né? É pobre tendo tudo, exatamente. É um pobre tendo tudo. Tá? E a pessoa que ele fala assim, eu não tenho religião, minha religião eu mesmo faço. Minha Bom, vizinha lá. então. Ela foi passando uma situação. Eu disse assim para ela, vamos para a igreja, é tão bom a gente dobrar os joelhos na presença do Senhor, e nós orar e falou assim, não, vou te falar uma coisa, a minha religião que faz sou eu. Pronto, é isso que o diabo quer mesmo. Eu falei isso para ela, nunca vai dar comigo. Por quê? Porque hoje tem uma coisa acontecendo no Come Moderno. Isso é uma outra aula, mas só vou citar uma coisa acontecendo no Come Moderno chamada privatização da fé. Ou seja, a fé é privada. A fé é sua, você crê como você quiser. Você acredita como você quiser, você não depende de ninguém, você não depende de padre, de pastor, de Bíblia, de ninguém para crer. Você só depende de você para crer do jeito que você quiser. Uma fé privatizada. É isso que o diabo quer. E cada ser humano tem uma fé privatizada. E é assim que está acontecendo no meio dos crentes também, tá, meus irmãos? Muitos crentes estão com sua fé privatizada, crendo do seu jeito, crendo da sua maneira. Pastor fala, pastor ensina, e o crente miserável está no banco, retrucando, reclamando, dizendo: é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Por quê? Porque a fé dele é privatizada. Ele crê como ele quer, ele acredita como ele quer, ele anda como ele quer. Aí você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Aí só ele e Deus para poder Deus trabalhar na cabeça dessa criatura. Então, primeiro ataque de natureza espiritual. Segundo ataque de natureza moral. Olha o que diz aí 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo Paulo faz referência às pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosos. Então, ataque moral. Irmão, presta atenção que a coisa está tão normalizada hoje, que você fica até difícil você falar com muita gente o que é certo e o que é errado, porque a pessoa já está com a mente cauterizada. Cauterização é corte, tá, irmãos? Para explicar para vocês, cauterização é corte. Onde você cortar e fica a cicatriz, você pode perceber que ali não tem a mesma sensibilidade. Você passa a mão aqui na sua pele e você sente o atrito da sua mão com sua pele. Aonde você tem um cortezinho, você pode passar e você não sente o mesmo atrito. Por quê? Porque está com a mente cauterizada. O que Paulo quer dizer? Essas pessoas estão tão cheias do diabo, tão cheias do demônio, que ela não tem mais sensibilidade do espírito. Ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito, porque a mente dela está cauterizada. Ela não tem mais sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, e nem quer mais ouvir a voz do Senhor também. Então ataca de natureza moral, porque tudo é normal. Sair e vir para um culto e depois ir para um motel, normal. Sair do culto e ir para uma balada, normal. Vou só citar. Olhar as irmãzinhas do louvor e pegar elas. Normal, tudo normal.
E aí depois eu vou lá na rede, na maior cara lavada. Não! Foi só um erro. Mas está tudo certo. Tudo certo aonde, meus irmãos? É certo errar? É certo pecar? Tudo está virando normal nessa Babilônia que nós estamos vivendo hoje. Nessa gaiola das loucas, tudo está virando normal. Coisa que nós nem imaginávamos em fazer. Irmão, o homem quando tem 50 anos, 50, 60 anos, como é que ele tem que se comportar? Como um homem de 50, 60 anos, meu Deus do céu. Eu me sinto jovem. Você não vai querer ter 50 anos, 60 anos, querer viver como você tinha 20 anos, meu Deus do céu. Ah, sim, na vivência, né? Mas A mulherada é a mesma coisa. Está com 80, quer namorar rapagão de 20, meu Deus do céu. eu, com 60, eu quero ter Aí vida. a mãe do meu patrão, aí eu estou mandando para ela, aí esses dias nós estávamos conversando, que ela ficou doente. Aí eu falei assim, eu queria fazer essa foto assim, para você não precisar, para alguém dormir aqui e tal. Aí ela falou, ela pensou, mas não por causa da cabeça dela. Aí ela pensou e falou assim, nossa, Zé, você está coberto de razão. Eu acho que eu vou fazer essa reforma para quando eu estiver velho. A mulher com quase 30 anos, ela acha que eu Só Deus, irmãos. Então lá, esses comportamentos que está lá em 1 Timóteo 4:2 se encontram na esfera moral. Na verdade, hipocrisia e mentira são manifestações diversas das virtudes morais cristãs da autenticidade da verdade. O crente não vive na hipocrisia, ou não deveria viver. O crente deveria ser verdadeiro, combater aquilo que é errado, falar sobre aquilo que é errado. Você vê que a coisa está tão difícil hoje, irmão, que até para pregar está difícil hoje. Tem lugares que você tem que perguntar, irmão, o que você quer? O que você espera aqui? Eu posso falar o quê? Tem lugares que as pessoas ditam o que o pregador tem que falar. Se um cara desse me chamar, irmão, e falar o que eu tenho que falar, eu digo, meu irmão, faz uma coisa, chama outro. Chama outro. Porque se tu me chamou para falar, eu vou falar a verdade que está na palavra, não a verdade que o povo quer ouvir. A verdade que o povo quer ouvir é que, irmão, ninguém quer ser confrontado. Ninguém quer ouvir que é errado. Quando a gente fala que o ser humano é mau, alguns se sentem incomodados com essa palavra. Não, eu não sou mau. Como não? Você é mau. Tu é mau por natureza. Inversão de valores. Está tudo invertido, está tudo doido, tudo virado. É só Deus que vai nos ajudar nessa terra. Então a operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria mente. Já expliquei isso aqui, não vou explicar de novo. Então, irmãos, o ataque é de natureza espiritual, o ataque é de natureza moral. Aquilo que antigamente era certo, hoje é errado, e aquilo que é errado, hoje é certo, porque o diabo conseguiu inverter os valores. Ponto 3, a esfera do ataque. Então a gente viu a natureza espiritual e moral. Agora a esfera é religiosa. A esfera é na fé cristã. É importante destacarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra que ele acontece na esfera religiosa. 1 Timóteo 4:1. Apostatarão alguns da fé. Esfera religiosa. Ele tem conseguido atacar e tem conseguido tirar alguns da fé, fazendo com que essas pessoas se apostatem da fé. Deixe de crer na fé pura e genuína para acreditar numa fé mentirosa e enganosa que leva o homem à perdição. Então, a esfera do ataque religiosa. Alguns estão apostatando da fé. Aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria igreja. Da onde que o diabo está trazendo os seus soldados? Ele não está trazendo seus soldados lá de fora. Ele está levantando os soldados dentro da igreja. Não é o que o apóstolo Paulo diz?
alguns se apostatarão da fé. João diz que eles estavam entre nós, mas não eram do nosso. Por isso que o autor coloca aqui, aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras. Então, não vem lá de fora. Os combatentes contra o Evangelho não vêm lá de fora. Na sua grande maioria, vem de dentro da própria igreja. Pessoas que outrora lutaram, fizeram a obra de Deus, hoje se deixaram inverter, se deixaram se pedir atacar por Satanás, apostataram da fé, e hoje esses mesmos atacam. Irmão, é só você abrir na internet e você ver essas figuras. Eles se colocam como que se eles acharam o Brasil. Esse evangelho, esse cristianismo aí, irmão, quando você ouvir uma mente podre falar assim, diga, é uma apóstata. Esse cristianismo aí, isso não vale nada, isso não presta. Mas é desse evangelho que eles dizem que não presta, que não vale nada, que Jesus vai salvar a sua igreja, vai tirar o seu povo, vai levar para o céu. E aqueles que estão se achando a última Coca-Cola do deserto vão ficar aí para tomar de conta da minha casa. Amém, meus irmãos? Não, só minha alma, minha alma e meu corpo, o resto vai deixar aí. Então, o ataque vem de dentro, e desses homens que outrora lutaram pelo Evangelho, se deixaram enveredar pelo caminho de Satanás, e agora são os discípulos de Satanás para atacar a igreja do Senhor. Segunda esfera, a esfera social, outra esfera do ataque. Satanás, a igreja é social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Não é o que ele tem feito? Se oposto à família de todas as formas. Portanto, você não pode falar de família hoje. Você tem que falar de famílias no plural, porque existem várias configurações de famílias hoje. Não é mais homem e mulher. É homem, homem, mulher, mulher. E chega a ser tão maluco que você nem entende. Eu vi uma reportagem, duas lésbicas. A que era macho estava grávida, e a que era mulher estava esperando a mulher que é macho desembuchar para dizer: é meu filho. Então é uma doideira, irmão. Uma loucura que você não tem hora que você tem dificuldade para entender as coisas, de tão complicado que é. Tá? Então, a esfera é social. A mais variadas leis da igreja têm sido criadas com o intuito de desconstruir a família. Então, o diabo tem trabalhado sistematicamente para destruir a família. Então, meus irmãos, o ataque é na esfera religiosa, se apostataram da fé. Segundo, na esfera social. Irmão, se destruir a família, faz o quê? Destrói a igreja. Se eu coloco como normalidade a relação entre pessoas do mesmo sexo com algo normal, eu vou transferir isso para dentro da igreja. Eu vou jogar isso dentro da igreja. Se é normal lá fora, tem que ser normal também dentro da igreja, porque a igreja não é composta de família. Eu estou com minha família aqui, eu estou com minha mulher, meu filho, eu estou com minha família aqui. Então a igreja tem que me aceitar assim. E a gente vê que no congresso, isso mundo afora, não é só no Brasil, mundo afora, são leis que estão sendo feitas, trabalhadas para beneficiar essa relação homoafetiva e fazer a igreja enfiar esse negócio goela abaixo da igreja, para a igreja aceitar como algo normal, quando não é normal. Por isso que o autor disse que a esfera também, o ataque é na esfera social também. Amém, meus irmãos? Então, cuidado. Último ponto da lição: a igreja protegida. Irmãos, o que protege a igreja? Olha o que o autor coloca aí, a primeira coisa que protege a igreja: a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. E neutraliza mesmo, tá, irmãos?
Primeiro, a palavra de Deus e oração. Está lá no verso 5 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Alguém lê rapidinho aí para mim. 4, 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, 5. Repete aí mais alto aí. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pronto, tá aí, meus irmãos. Aí fica um bando de besta combatendo a gente. Bando de tonto falando que é coisa. O que freia o ataque de Satanás? A palavra de Deus e oração que nos santifica. Porque o crente que ora, o crente que lê a Bíblia, eu duvido esse crente ser engabelado por Satanás. Eu duvido. Eu quero ver. Qual é o crente que ele engabela? Eu vou dizer para você como o tamanho da ignorância está demais, viu, meus irmãos? Está demais. Está demais. Em algum lugar, em alguma parte do espaço, do planeta, uma desorientada, porque o soldado chama de desorientada, disse: ninguém nunca tocou no meu cabelo. Nunca tocou no meu cabelo. E Jesus ungiu meu cabelo para curar pessoas. Me diz aonde está isso aqui? Calma, gente. Aonde está escrito isso? Me diga. É cabelo que cura? Ou é o nome de Jesus que cura? Por isso Paulo diz: são armas poderosas que nos faz ficar alerta contra erros de qualquer natureza. Oração e Bíblia, você vai ficar alerta contra os ataques de Satanás. Não tem outro caminho não, viu? Mas não precisa ficar orando lá de revelação que não vai te dar nada não. É oração e Bíblia para você ter discernimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aí ele coloca aqui, o apóstolo Paulo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ou seja, aquilo que limpa, aquilo que trabalha, aquilo que opera, tirando toda a impureza de minha vida, para que eu possa servir a Deus. Segundo, prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo Paulo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas quais são? E aí, BD? 2 trabalhos que são frequentados pouquíssimos, EBD e oração. Por quê? Porque o diabo sabe que isso é uma ferramenta contra os ataques dele. Tá certo, meus irmãos? Então, fique alerta, fique atento, porque Deus é bom e o diabo não.